Muito bem, pessoal. Sempre quando nós formos escolher uma atividade física, um esporte, qualquer que seja, nós temos que fazer algumas perguntinhas. E quais são? São basicamente 4 perguntinhas. Para quem é essa atividade física? Por quê? Preferência e em quais circunstâncias? Então, quando você chegar na resposta dessas 4 perguntas, aí sim vocês vão entender o que é melhor e bom para você, ou o que é pior e não seja tão bom para você, ou é melhor para a Maria, para o Joaquim. Então, tudo depende da resposta dessas 4 perguntas. Hoje eu vou falar a você sobre uma das maiores polêmicas no treinamento resistido e que também é uma das discussões mais idiotas que existe. E essa discussão se deve sobre o que é melhor, o que é pior, esse é melhor que esse vai dar mais resultado, vai dar mais força, vai dar mais hipertrofia, enfim. Então, o que eu vou falar nesse vídeo? A polêmica dos fisiculturistas versus crossfiteiros, né, que faz crossfit, calistênicos, o pessoal do strength training, que é uma modalidade mais nova, né, que é treinamento de força, em que eu vou explicar para vocês a diferença entre as pessoas que fazem pilates, treinamento funcional, powerlifters, LPO, que é levantamento de peso olímpico, e strongman. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Muito bem, pessoal. Sempre quando nós formos escolher uma atividade física, um esporte, qualquer que seja, nós temos que fazer algumas perguntinhas. E quais são? São basicamente 4 perguntinhas. Para quem é essa atividade física? Por quê? Preferência e em quais circunstâncias? Então, quando você chegar na resposta dessas 4 perguntas, aí sim vocês vão entender o que é melhor e bom para você, ou o que é pior e não seja tão bom para você, ou é melhor para a Maria, para o Joaquim. Então, tudo depende da resposta dessas 4 perguntas. Então, agora eu vou abordar a comparação, que é a maior rixa de todas, né? Entre fisiculturistas e crossfiteiros. Um fica criticando o outro, dizendo que um é melhor que o outro, que não sei o que lá. Não existe melhor, então vamos lá. Todas as escolhas que vocês fizerem implicam numa renúncia, além dessas 4 perguntas que eu fiz a vocês. Ou seja, todas elas têm vantagens e desvantagens, todas. Eu que sou professor de musculação, personal trainer, mentor em hipertrofia e trabalho com isso há 25 anos, digo a vocês que a musculação, fisiculturismo, tem algumas desvantagens sobre as outras. E as outras têm algumas desvantagens sobre a musculação. Então, dando como exemplo, fisiculturistas versus crossfiteiros, então vamos lá. Pensando em hipertrofia, a musculação leva vantagem, porque você faz exercícios específicos para trabalhar e hipertrofiar músculos específicos. Então, com isso, você consegue esculpir o corpo do jeito que você quer. E se você tem um músculo fraco, você consegue focar nele, e aí você consegue obter uma performance mais rápida, já que ele está defasado com comparação aos demais, e etc. Agora, vamos por uma das desvantagens da musculação sobre o crossfit, que é a musculação um pouco mais monótona, né? E agora eu vou falar das vantagens do crossfit. Então, assim, suponhamos que tem um aluno que ele gosta de aulas coletivas, ele não gosta de fazer musculação, só ele e os ferros. Ele quer aquele convívio social, participar com outras pessoas, ele gosta daquela disputa, né? Cada um fazendo no box de crossfit um exercício, vendo que o coleguinha tá levantando peso X, nossa, que legal também, aos poucos eu vou tentar chegar lá. É um ambiente onde o pessoal é mais enturmado, inclusive o relacionamento social é maior. Eles até combinam, final de semana, vamos fazer um churrasco e tal. Então é muito diferente. É um meio que as pessoas também encontram no CrossFit para se socializarem mais, tá? Então, no CrossFit você tem, quais as vantagens sobre musculação? Pensando no ganho de resistência, coordenação motora, equilíbrio, propriocepção corporal, e aula coletiva, o CrossFit tem essas vantagens sobre a musculação. Bom, mas algum de vocês deve estar se perguntando, Dan, mas o CrossFit é uma atividade que gera lesão, gera muito mais lesão que musculação. Depende, tudo depende. É óbvio que se você pega um professor para dar aula para 30, 40 alunos ou mais,
cada um está num nível. Um é iniciante, um é intermediário, um é avançado, né? E aí você vai passar exercícios semelhantes ou iguais. E sendo que nesses exercícios há muita mobilidade. Quando são efetuados exercícios com mobilidade, o cuidado ainda é maior. Porque na musculação, a não ser o avanço passado, né? São exercícios que você fica com o corpo estático, assim, com relação aos pés. Você não vai andando, pulando nos caixotes, etc. Devido à musculação, os exercícios não terem tanta mobilidade, então poderia-se dizer que tem menos extensão. Mas a questão não é essa. A questão é, se tiver um professor, sei lá, para cada 5 alunos, 10 alunos, seja, esse professor separar os alunos, ó, vocês 4 aqui, nível iniciante, vocês 4 intermediário, vocês 4 avançado. E aí, para esse grupo, ele vai passar X exercícios com X intensidade, para esse também, para esse também. Então, vai ser uma coisa um pouco mais individualizada. Então, aí, a chance de você ter lesão são muito menor. E detalhe, em qualquer esporte do mundo, inclusive na musculação, tem um certo risco de lesão. Mesmo que você faça tudo perfeito, né? Até mesmo se você tiver com um personal. Lógico, se você tiver com um personal muito bom, as chances de lesão são muito pequenas, tá? E geralmente isso acaba ocorrendo mais com o atleta, que busca altíssima performance. E mesmo com um treinador muito bom, pode acabar ocorrendo. Então, depende de todos esses fatores. E só dando um adendo. Muitas pessoas que fazem musculação não gostam de aulas coletivas. Nenhuma, não é só CrossFit. Elas não gostam, vamos supor. Eu, dependendo, até gosto um pouquinho, mas eu prefiro muito mais, né, atividades físicas, esportes individuais, né? Eu não gosto de estar lá com 10, 20, 30 pessoas. Agora eu vou falar de uma nova modalidade, né, que é mais recente, que é o Strength Training. O que significa? Treinamento de força. É bem parecido com a musculação tradicional. Qual a diferença? São feitos exercícios básicos, né? Supinos, agachamentos, levantamento de terra, puxadas, remadas. Então, geralmente são feitos esses exercícios compostos, exercícios básicos. Não se faz exercício isolado, vamos supor, exercícios para bíceps, tríceps, deltoide. Então acaba tendo essa diferença. Uma outra diferença é que é a carga mais pesada, por isso que fala treinamento de força. Então, geralmente, é de 5 a 8, de 5 a 7, no máximo de 5 a 9 repetições. Ou seja, visa mais força. Mas não é igual o treinamento de powerlifters, strongman e LPO, que é levantamento de peso olímpico. Nessas modalidades, o treino, na grande maioria das vezes dentro da periodização de treinamento, é apenas de 1 a 5 repetições. Por quê? Nesses 3 esportes que são de força máxima, o objetivo é apenas uma repetição, ou seja, você vai lá no campeonato, você vai fazer apenas uma repetição com a carga mais alta possível e assim procurar ser o vencedor e bater recordes. Então, nesse caso, não adianta treinar 10, 15, 20, 25 repetições. Pois chegando lá, você vai precisar de apenas uma repetição com a carga maior possível. Então, o objetivo de treinamento é força máxima. Força máxima. E aí, nesse caso, não há rixa entre eles. Powerlifters, LPO, levantamento de peso olímpico, e Strongman. Strongman são aqueles atletas que empurram caminhões, pegam pedras de mais de 100 quilos, aí é Strongman, tá? O pessoal às vezes confunde. Powerlifter só tem três movimentos que fazem, 3 exercícios, que é supino, levantamento de terra e agachamento. E o levantamento olímpico, se eu não me engano, tem 2 modalidades. Uma que você pega a carga do chão e faz em 2 movimentos e a outra em 1. Como seria? 2 movimentos deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você pega a carga do chão, ergue até aqui e depois sobe lá em cima. E a outra modalidade no que você pega a carga do chão e em apenas um movimento, sem pausa, você já sobe e já ergue a carga. Então, todas essas 3 modalidades fortes, eles não têm rixa entre eles. Por quê? Porque todos são treinamento de força. Os exercícios são parecidos, carga alta, poucas repetições. Bom, e voltando pro Strength Training, né, que é a nova modalidade aí que tá em alta, agora tá super na moda, que é treinamento de força, na média de 5 a 8, no máximo de 9 repetições. É uma discussão, uma polêmica boba, né? Afinal de contas, você pode ter a sua preferência e não existe nem melhor nem pior. Eu já vou falar a rixa e as diferenças das outras modalidades
Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a escolher o melhor esporte para você, de acordo com a sua preferência, circunstâncias, e que você possa evoluir o mais possível, chegando na alta performance e conquistando o seu tão sonhado objetivo. Ah, pessoal, antes de falar das outras modalidades, eu lembrei de falar uma coisa importante para vocês. Vou contar uma história muito legal. Eu pratico esporte, atividades físicas no geral, desde 1987. Então, faz os cálculos aí, né? Fazem cerca de, para ser mais preciso, 38 anos que eu faço esporte. Faço esporte há 38 anos. Muito bem. Eu já fiz um total de cerca de 14 esportes. Futebol, vôlei, basquete, handebol, natação, musculação, não sei nem falar, né? Ginástica, ciclismo, trekking, etc, etc. Na época que eu fazia, eu gostava de todas. Lógico, algumas um pouquinho menos, né? Basquete dava pra perceber porque eu não gostava tanto, mas jogava. Handebol também não gostava tanto, mas jogava. Agora as demais todas eu gostava. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Bom, e a grande maioria dessas atividades eu fiz até os meus 20 anos. Por quê? Com 20 anos eu comecei a fazer musculação. Ah, Dan, mas por que você não começou a fazer musculação antes? Porque na minha época, até um tempo atrás, não tanto tempo atrás, acreditava-se que se você fosse menor de 18 anos, poderia comprometer o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E, inclusive, você ficar com estatura mais baixa, etc. E isso é a pior besteira que existe, e afinal de contas, desde os seus 6 anos de idade, você já poderia, né, praticar musculação. Aí eu, com 20 anos, comecei a musculação. Nossa, os outros esportes eu já gostava muito, né? Vamos supor, futebol, vôlei, natação, estava entre os que eu mais gostava. Ah, fiz corrida também, tá? Mas quando eu descobri a musculação, foi avassalador. Eu falei, nossa, apesar de ter praticado vários esportes, eu pensei, esse é o que eu mais gosto, é o que eu quero pra minha vida inteira. Foi a partir daí que desde o ano 2000, né, quando eu tava com 20 anos, ou seja, fazem 25 anos, que eu faço musculação, já tinha começado a fazer faculdade, e já estava dando aula de personal, enfim, foi tudo muito de uma vez. Bom, e aí eu descobri qual era a minha preferência, né, qual era o que eu mais gostava. Então, né, apesar de eu fazer musculação há 25 anos e é o esporte que eu mais faço, mas eu não faço somente ele, tá? Eu amo o trekking, né, só que o trekking eu faço só uma vez na semana, geralmente aos domingos. Quando eu viajo, aí eu pego uma semana de viagem e pego 2, 3, 4 dias fazendo trek, tá? Rapel de vez em quando, natação também de vez em quando, mas a musculação não, a musculação é 5 vezes na semana. Bom, e por que eu tô falando tudo isso? O recado que eu quero dar para vocês, um dos recados você pode ir testando um esporte ou outra musculação, e aí você vê qual que você mais gosta. E aí você pode praticar apenas 1, 2 ou 3. Eu atualmente pratico 2 com bastante frequência, que é a musculação e o trekking, tá? E eventualmente, né, acabo fazendo outro. Então você pode muito bem fazer 2, 3 esportes, pode até fazer luta, inclusive. Então faça o teste e veja qual é o esporte que você realmente ama. Agora eu vou continuar a falar de outras atividades de exercício resistido. Então vamos supor, calistenia, também tem rixa, tá? Calistenia com fisiculturista e tal. Pessoal, calistenia também é uma filosofia de vida, tá? O que a calistenia preconiza? Fazer exercícios de força somente com o peso do corpo. Então, na calistenia, não tem esse objetivo de ganhar muita hipertrofia, não tem esse objetivo de ter uma estética tão incrível, apesar que ela já promove uma estética incrível. Só que no que condiz a questão de volume muscular, a musculação de todos os esportes que existem é o que você leva mais vantagem com relação a isso, tá? Então na calistenia, você pode ver que a maioria deles, eles são mais secos, né? Eles são mais definidos, eles têm um bom volume muscular, mas não tanto igual o pessoal da musculação, mas eles adoram fazer exercícios que são extremamente difíceis, apesar de serem com o peso do corpo, mas os movimentos que os calistênicos fazem, pode pegar os caras mais fortes do mundo, inclusive os strongmen, powerlifters, você não vai conseguir fazer aquele movimento ou não vai conseguir fazer o mesmo de repetições. E parece que é bizarro, né? Mas isso se chama especificidade de treino. Então, quando você faz uma coisa milhões de vezes, você se torna expert naquilo.
E aí, não adianta apenas ter força. Você tem que conduzir aquele movimento repetidas vezes e cada vez se condicionando mais para executar com perfeição. Então, a calistenia é muito legal, né? Você pode fazer até mesmo em casa, na praça, não precisa de gastar com acessórios, não precisa de ir na academia. Os calistênicos também têm essa filosofia de não gostar de fazer atividades em grupo, né? Então seria mais um esporte solo, né? Lógico, pode ter um ou outro parceiro. Mas sabe o quê? Com a calistenia você ganha muita força, pessoal. Apesar de você não usar sobrecarga externa, como barras, anilhas, dumbbells, halteres, mas são movimentos específicos com peso do corpo que são extremamente difíceis. Então, além de você ganhar bastante força, você fica com um físico incrível. Geralmente, essas pessoas que fazem calistenia estão com o corpo muito definido. É muito legal. Muito bem. Agora eu vou falar de funcional e circuito, porque são parecidos, né? Tem algumas diferenças, tá? Mas o que vocês precisam saber? Geralmente as pessoas que fazem funcional e circuito são pessoas que têm a ideologia, a preferência, o gosto muito parecido com os crossfiteiros. Ou seja, atividades em grupo, onde todo mundo está participando, está fazendo os mesmos exercícios ou parecidos, né? O pessoal tem esse entrosamento maior, faz uma amizade. São exercícios que não tem carga muito pesada, igual na musculação, igual no powerlifter. São o funcional e o circuito, ele acaba mesclando treinamento de força com atividade aeróbia. Na verdade é um pouco mais aeróbio, dependendo, tá? Então são pessoas que querem, que visam, né? Ter qualidade de vida, saúde, longevidade, mas não necessariamente ganhar muita musculatura, muita força. Eles querem estar saudáveis e eles querem esse dinamismo dessas atividades em grupo. Muito bem, eu já vou falar da última modalidade, mas caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, eu terei o maior prazer em lhe ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevendo lesões. Ou seja, fazendo com que você conquiste a sua melhor versão. Aqui na descrição vocês vão encontrar um link, lá vocês vão ter todas as informações. Terei o maior prazer em poder mentorá-lo. Muito bem, agora eu vou falar da última modalidade, e esta é Pilates. Então assim, o Pilates, ele é um pouco parecido com a musculação, só que tem algumas diferenças. Eu vou te dizer quais são. Primeiramente, no Pilates, a resistência de carga é por molas. O que seria isso? Então vamos supor, na musculação, para você ir progredindo carga, você vai colocando mais anilhas, mais pesadas, tem o peso da barra, tem o peso dos halteres, dos dumbbells. Nas máquinas, quanto mais placas você coloca, mais pesado fica, etc, certo? No Pilates, é tudo por molas. Se eu não me engano, dependendo da máquina, é de 3 a 4 molas. Inclusive, pessoal, eu já fiz Pilates, tá? É uma atividade maravilhosa. Então, bota uma mola, é uma resistência mais fácil para quem é iniciante ou, de repente, a pessoa é idosa e tem bastante sarcopenia, enfim, um exemplo. Conforme você vai se avançando, você inclui a segunda mola, a terceira mola, a quarta mola, tá? Então, resumidamente, a resistência, a progressão de carga é feita através de molas. Uma outra diferença é que no Pilates preconiza muito, né, a propriocepção corporal, coordenação motora, respiração e equilíbrio. E uma coisa interessante que quando eu fiz, né, cerca de 1 ano de Pilates, a coisa que eu achei mais curiosa é a respiração. Então, na musculação, geralmente, como que se respira? Não é uma regra inexorável, tá? Mas, geralmente, você respirando desse modo, você tende a ter melhores resultados, melhor performance, tá? Então, como é que é? Quando a gente vai fazer a fase concêntrica, vamos supor que eu vou fazer uma rosca direta no barra W. No final da fase concêntrica, eu expiro, jogo o ar para fora. Conforme eu vou descendo na fase excêntrica, eu inspiro. Então, ó como é que vai ser. Inspirei. Agora eu vou na fase concêntrica e vou expirar. No Pilates é o oposto. Então eu tive muita dificuldade. Imagina, eu já tava, sei lá, cerca de 15 anos fazendo musculação. E aí, na verdade eu acabei fazendo meio que os dois simultâneos na mesma época, né? Mas eu acabei dando um pouquinho mais de prioridade pro Pilates. E aí eu me atrapalhei todo, né, no começo, porque era inverso. Então como que é no Pilates? No Pilates, em vez de eu expirar,
no final da fase excêntrica, eu inspirava. Então, olha só como é que fica. Eu vou fazer a fase concêntrica e, em vez de eu expirar, eu vou inspirar. Então, ó. Concêntrica, inspirei. Excêntrica, expirei. Então é o oposto. Deixa eu até fazer de novo, que confunde, né? Então, pessoal, é muito diferente. Mas é uma atividade bem bacana. Recomendo para vocês. Acho que um outro diferencial também que eu destaco bastante é a propriocepção corporal. É incrível. No Pilates, você adquire uma propriocepção corporal maravilhosa. É questão de postura também. Ó, fenomenal. Então, pessoal, para finalizar, uma outra coisa importante é assim, com objetivo de treino, tá? Então, todas essas modalidades visam mais uma coisa ou outra. Então, com relação a capacidades físicas, tem modalidades que preconizam mais, ou melhor, objetivam mais força máxima. Tem outras que objetivam mais hipertrofia, ou resistência, ou equilíbrio, propriocepção corporal, equilíbrio, coordenação motora, ou mais, né, queima de gordura corporal de pós, ou seja, perda de peso. Então, quando você for escolher a atividade, procure saber qual delas que vai mais ao encontro do seu objetivo. Muito bem, agora para finalizar, 3 coisinhas. Eu sei que tem bastante profissionais da área, né, personal trainers, né, que assistem meus vídeos, só que eu gostaria de conhecer um pouquinho mais, né, de saber de vocês. Então, deixa aqui nos comentários, assim, também sou personal, também sou professor de educação física. Vou adorar saber de que, além de várias pessoas, né, que fazem musculação, vou adorar saber também que você é o meu colega de profissão, tá? Bom, e agora só mais 2 coisinhas. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixa o like e também ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa que eu fiz um vídeo fantástico, é o vídeo que tem mais dicas de hipertrofia. Inclusive, vou até contar como é que eu fiz esse vídeo. Todos os vídeos que eu via no YouTube, dava 10, 12, no máximo 15 dicas para você obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Falei, mas nossa, tem muito mais que isso. Muito mais. Tem umas 3 vezes mais. Aí eu comecei a digitar no documento do Word, né? Todas as dicas para você obter o máximo de hipertrofia e alta performance. Cheguei no total de 55. E que é exatamente o tema do vídeo, né? 55 dicas para você obter o máximo de hipertrofia. Esse vídeo tá sensacional, é o vídeo que tem mais visualizações no meu canal, tem mais de 41 mil, tá? Então, ó, clica nesse vídeo aqui que você vai adorar e vai chegar no seu resultado da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Dicas sensacionais. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?